Graça, povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio da série Entre Panelas e Palavras. E dessa vez a nossa convidada é a Larissa, que além de ser uma mulher forte e guerreira, é minha irmã. Nós estamos aqui na cozinha dela para compartilhar com vocês uma receita especial no qual ela faz para o seu filho e com certeza traz um momento de amor e alegria no lar dela. Para começar, eu quero saber de você, Larissa, quem você é hoje? Meu nome é Larissa, eu tenho 25 anos, eu sou formada em administração e hoje eu trabalho em uma agência bancária, né? Eu tenho um filho de 10 anos e eu engravidei aos 15 anos de idade. Sim. Larissa, qual foi o maior desafio que tu enfrentou ou qual foi o sentimento, o primeiro sentimento quando tu descobriu a gravidez? Sendo bem sincera, o meu primeiro sentimento foi desespero. Parece que o meu mundo se abriu, o chão se abriu embaixo dos meus pés e eu só sabia chorar. Foi desesperador porque eu imaginava que a minha vida tinha acabado ali e que meu futuro, nada do que eu sonhava iria se realizar. Entendi. Então o primeiro momento foi desespero. Tá. Agora nós vamos começar a receita. A Larissa vai dizer qual é a receita e por que ela escolheu. E logo depois nós vamos fazer as próximas perguntas. Essa receita é uma receita que eu fiz quando meu filho tinha acho que uns 4, 5 anos de idade. É panqueca americana, mas é uma panqueca doce, com chocolate. Então é uma panqueca que ele gosta muito porque é doce, tem chocolate, né? E eu fiz muitas vezes pra ele e ele sempre me pede pra estar fazendo. Então eu achei bem interessante trazer ela pra cá. Ótimo. E quais são os ingredientes? Tá, vamos lá. A gente vai precisar de um ovo, margarina, leite, açúcar, Nescau, ou pode ser chocolate em pó, trigo e fermento. Basicamente é isso, tanto para massa quanto para cobertura. Ótimo. Então bora lá, vamos começar. A gente já colocou um ovo aqui, agora a gente vai colocar a margarina. Então a gente vai colocar uma colher de sopa de margarina. Vai colocar aqui e a gente vai colocar uma colher de sopa de açúcar. Eu vou colocar um pouquinho menos de uma colher porque o que a gente tá usando é o Nescau, então ele já é um pouco doce, tá? Depois disso a gente vai colocar o leite. Então a gente vai colocar 1,5 xícaras de leite. Agora, nós vamos colocar o Nescau. Uma colher? Uma colher de Nescau. Deixa eu abrir. Uma colher de Nescau. Eu vou colocar 1,5 colher. Já que diminuiu o já açúcar. que a gente diminuiu no açúcar. Tá. E agora nós vamos colocar o trigo. Não, primeiro vamos bater tudo isso e depois a gente coloca o trigo, tá? Ótimo. Eu tô utilizando um mixer, mas pode ser tudo no liquidificador também que dá certo, tá? Tá, e dá pra mexer na mão também? Dá pra mexer na mão também. Nesse Ótimo. ponto, sim. Quando vai colocando o trigo, é mais aconselhável que seja no liquidificador pra massa ficar bem homogênea. Senão ele é capaz dele embolar e não ficar tão certinho. Tá bom. Já misturou um pouquinho, agora a gente vai colocar o trigo pra ele dar uma misturada nisso tudo, né? Tá. Enquanto ela vai colocando o trigo e vai começando a mexer, eu quero fazer mais algumas perguntas. Larissa, você se lembra de um momento em que você pensou em desistir? Vários. Mas isso tudo, acho que na gravidez, momento de gravidez, né? Quando eu descobri a gravidez, como eu disse, eu era muito nova. Então, pra mim, parecia que o meu mundo ia se acabar, né? Então, eu só pensava em desistir. Muitas vezes pensei até na questão de aborto, porque eu tinha muito medo de como que ia ser o meu futuro, como que ia ser o futuro do meu filho. Sim. Claro que eu tinha uma família que no começo foi um baque muito grande, mas depois me apoiaram muito, né? Sim. Então os meus pais, principalmente, que me deram todo um apoio. Mas em todo momento na gestação eu pensava em desistir, pensava em como que ia ser, até porque mesmo grávida, eu fui pra escola e estudei a gravidez inteira. Sim. Então, os comentários na escola, aquilo me machucava muito. Então, várias vezes eu pensei em desistir dos meus estudos, eu pensei em desistir da gravidez, eu pensei em desistir e abandonar tudo, sabe? Sim. Então, foi um momento bem difícil pra mim. E o que te manteve firme, então, foi esse apoio da tua família, Sim. né?
Sim. Porque aos 15 anos, você estava em que ano na escola? Eu tava no primeiro ano da escola. E em nenhum momento tu desistiu, tu não parou os estudos e voltou depois, seguiu a gravidez inteira estudando. Sim. Depois que o Kaique nasceu também, continuou estudando. Quando o Kaique nasceu, ele tava com 2 meses e eu já voltei a estudar. Ele nasceu em janeiro, em março eu já tinha voltado a estudar já. Então foi um período bem difícil, assim. Pode continuar. E em meio a esses desafios, houve um momento que você sentiu que Deus estava escrevendo uma história diferente para ti? Como tu disse ali no momento da gestação, tudo muito conturbado, por mais que tinha apoio, tinha esse pensamento de desistir e tudo mais por conta do nosso emocional mesmo, que grávida, né? A gente fica com o emocional abalado, ainda mais na idade que tu tava, né? Mas teve algum momento assim que tu lembra, nesses desafios que tu sentiu, não, Deus tem algo diferente pra mim? Eu acho que quando meu filho nasceu, acho que no momento que ele nasceu, eu pude enxergar. Ele é meu filho, tem um propósito pra minha vida, eu vou assumir a responsabilidade. Sim. Agora é eu e ele. Sim. Eu lutando por ele, e ele sempre me incentivou e sempre me motivou a querer algo a mais. Sim. A buscar por algo a mais. Então acho que naquele momento que meu filho nasceu, tudo fez sentido. Sim. Tudo que eu passei valeu a pena. Claro que ali era só o começo de uma longa caminhada, porque as coisas não foram fáceis. Mas quando eu olhei para aquela carinha, tudo fez sentido para mim e tudo valeu a pena. Sim. Que lindo. E como que foi para ti conciliar, né, a maternidade, os teus estudos? Na época você já trabalhava, né? Também tem isso. Sim. Ela já trabalhava na época. Como foi conciliar isso? Maternidade, trabalho, estudo e ainda assim os teus sonhos? Em algum momento nessa trajetória de gravidez, nascimento, o início, acredito que o primeiro ano que é mais desafiador, em algum momento, como que foi pra ti conciliar os teus sonhos de jovem, né? Porque nós, meninas, principalmente, né, 14, 15 ali, a gente tá cheia de sonhos. Em algum momento esses sonhos ficaram engavetados ou eles vieram ainda mais forte? Eu acho que quando ele nasceu, eu só pensava em terminar meus estudos. Mas isso também não era algo que eu projetava para o meu futuro, era algo que também meus pais me impulsionavam muito a fazer. Então, sim, assim, não é porque engravidou e teve filho que vai parar os estudos, não é porque engravidou e teve filho que vai casar. Sim. Esse é um outro ponto, né? Eu acredito que sem o apoio dos meus pais, eu não conseguiria ser o que eu sou hoje e ter continuado e realizado todos os sonhos que eu tinha. Então, na época, pra mim, foi complicado conciliar o meu filho e os estudos, mas era algo que eu era obrigada a fazer. Sim. E eu acho que essa obrigação de ter que fazer foi o que fez eu não desistir dos meus sonhos depois. Sim. Porque depois que as coisas ficaram mais fáceis, que ele foi crescendo, né? Eu fui amadurecendo com isso. Eu tirei a minha carteira de habilitação, eu fiz a minha faculdade de administração. Então, as coisas foram acontecendo e foram fluindo, né? Sim. Então ele, na verdade, foi um impulso a mais. Sim, ele que sempre me motivou. Para que tu buscasse mais e mais. Talvez, né, se não tivesse ele, teria sido diferente. Teria. Né? Teria sido um pouco mais fácil, talvez, ou não também. Mas talvez eu não valorizasse tanto. Mas não valorizasse cada conquista, né? Cada pedacinho de caminho andado já fez toda a diferença. Sim. Vamos finalizar aqui a massa, porque tem muito mais perguntas para fazer. A gente vai continuar batendo até virar uma massa bem homogênea. Eu acho que tem que colocar mais trigo. A gente vai incluir um pouquinho mais de trigo, porque a massa ela tá muito líquida ainda. Então eu vou colocar mais meia. Você vai sentindo, tá? Coloca uma xícara, bate, vê se ela tá muito líquida, coloca mais uma e vai sentindo. Se a massa ficar muito grossa, você também consegue colocar um pouco mais de leite para ela ir afinando um pouco mais. Sim. Então tudo você vai sentindo conforme você vai mexendo, tá? Tá. Já conta pra gente aí se você já conhecia essa receita, se você já experimentou, se você já fez pros seus filhos. Comenta aí nos comentários que a gente quer olhar e conversar a respeito disso também. Aqui ele já ficou bem homogêneo. Agora já tá no ponto. Eu vou pegar uma colher só pra mostrar pra vocês. Aqui? Só. Aqui tem uma aqui em cima.
Gente, o legal também é que não faz aquela sujeirada, sabe? Mas se fizer também não tem problema. Mas de repente você tá sem tempo. Aqui a gente tá fazendo devagarinho, conversando, né? Mas tipo assim, você tá ali querendo fazer um café da manhã rapidinho pros seus filhos. Os ingredientes são super simples, geralmente você já tem em casa. E é rápido, prático, não suja. Dá pra fazer antes do trabalho, pra eles irem pra escola. E deixar a criatividade aí fluir. Esse aqui é o ponto da massa, tá? Ele tá líquido, mas ele tá homogêneo também. A gente vai colocar agora o fermento pra ele, quando colocar a massa na frigideira, ele vai dar uma crescidinha. Então vai ficar uma massa gordinha. Então eu vou colocar uma tampinha dessa aqui de fermento. Show. Gente, esse barulhinho no fundo é porque nós estamos na cozinha de uma mãe, né? De uma casa real oficial. Então, enquanto nós estamos fazendo aqui, ó, a jantinha tá sendo preparada, maravilhosa. Só que essa não foi feita por nós, né? Essa foi o boy unção dela que tá preparando. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ó, eu tô dando uma mexidinha aqui. A gente não bate com o mixer nessa parte, tá? Pro fermento ele não misturar tanto. Tá. Então agora a gente vai pra parte da frigideira pra colocar essa massa, pra ela dar uma fritadinha, crescer a massa e daí a gente vira, a gente mostra ele bem certinho pra vocês na frigideira. Tá. Antes de a gente ir pra frigideira, eu quero fazer uma pergunta. Que ela é mais profunda, então é melhor a gente fazer nesse momento. Larissa, se tu pudesse voltar no tempo, o que você diria pra aquela menina de 15 anos? Que tava com medo, que é a palavra que você usou ali quando você descobriu, a primeira coisa que veio foi medo e desespero. Então a Larissa de hoje, com 25 anos, né? Sim. 10 anos depois, né? O que você falaria pra Larissa de 15 aninhos? Qual seria as palavras que você ia falar pra ela? É difícil falar, porque foi um momento muito difícil pra mim. E me olhando lá no passado e olhando hoje a minha vida, eu sou muito grata a Deus por tudo que aconteceu, pela pessoa que eu sou hoje, por todas as minhas conquistas, mas eu diria pra ela, vai dar tudo certo. Não vai ser fácil, você vai sofrer preconceito de pessoas próximas de você, de pessoas que você ama, você vai sofrer preconceito de pessoas que não te conhecem e que te julgam pela sua aparência. Quando eu engravidei e tive o Kaique, eu ouvi muitos comentários que me magoavam muito. Um exemplo disso foi quando eu levei o Kaique no postinho de saúde e a enfermeira olhou pra mim e perguntou, mas quem é responsável pelo Kaique? E aí eu olhei e falei, eu sou responsável por ele. E ela me disse, não, você não é responsável nem por você mesma. Nossa. Então, aquilo me machucou muito. São esses tipos de coisa que acabam marcando, mas que fez eu valorizar muito a mãe que eu sou e a pessoa que eu sou hoje, né? Eu gosto muito de dizer que quando eu engravidei do Kaique, eu não deixava a responsabilidade pra minha mãe. Não, eu puxei a responsabilidade toda pra mim. Então, era eu que dava banho, era eu que cuidava. De madrugada, o pai do Kaique, na época, meu pai não deixava ele dormir lá comigo. Então, ele dormia na casa dele e quem tinha que se virar era eu. Então, não ficava chamando a minha mãe pra estar me ajudando, não, eu me virava. E aí, às vezes, ela falava, nossa, o Kaique não deu trabalho nenhum de madrugada, mas só eu e ele sabia como tinha sido difícil, né? Sim. Então, o que eu tenho pra falar pra Larissa do passado é, calma, tudo vai acontecer no tempo de Deus, tudo vai acontecer no tempo dele, e as coisas vão fluir como tem que ser, seja forte, muito forte, porque você vai passar por momentos muito difíceis, mas tudo vai valer a pena. Lá na frente, quando você olhar, você vai ter muito orgulho da sua história. Que lindo. E você acha, então, que ser mãe tão cedo moldou a mulher que você é hoje? Com certeza, com certeza. Sem o meu filho, eu acho que eu não faria nem metade do que eu fiz e do que eu sou. Sim. Ele sempre me impulsionou, então tudo que eu ia fazer, eu sempre olhava pra ele e pensava, é por ele. Sim. É pro futuro dele, é pra eu conseguir dar um futuro melhor pra ele. Glória a Deus. Então vamos agora, eu vou pegar a câmera e nós vamos juntas aqui pro fogão. Galera, já voltamos aqui e vamos começar então o preparo dela no fogo. A gente vai fazer o como? A gente vai ligar o fogo e vai deixar... Opa! Erro de gravação. É real, gente, é oficial. É assim que acontece na cozinha de vocês, não é? Vai colocar a champinha ali pra fora do lugar.
Agora sim, a gente vai deixar ela esquentar um pouquinho e vamos colocar só um fiozinho de azeite. E vamos dar uma mexidinha aqui, só pra ela não grudar no fundo da panela, tá? Tá. Essa aqui é antiaderente, mas mesmo assim eu coloco um fiozinho de azeite só pra garantir. Dá pra fazer em panela sem ser antiaderente também. Então a gente vai colocar uma conchinha. Agora a gente vai medindo pelo tamanho que a gente vai querer e o tamanho do fundo da forma, Sim. tá? Mostra a consistência pra elas como ficou assim depois do... Olha isso, gente. Depois do fermento ela dá uma incorporada, Dá. né? Vamos colocar aqui. Agora a gente tem que ir ajeitando ela pra ela ficar redondinha. E vamos deixar aqui, ela vai dar uma inchadinha por conta do fermento. E aí ela vai ficar mais grossinha. Só pegar um. E aí agora a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Daí conforme ela for criando bolinhas e ela for inchando, você tem que cuidar pra virar, pra ela não chegar a queimar o fundo. A gente vai sentindo, tá? Vai colocando por baixo, vai dando uma giradinha. Ela vai soltando, Vai né? soltando do fundo, aham. Ó, agora já é o momento de virar. As primeiras, vocês vão ver que ela vai ficar um pouquinho mais num formato estranho, mas depois vai pegando o jeitinho de como que faz. Sim. E aí ela vai ficando mais bonitinha. Tá. Até tem algumas mães, que é bem legal, que elas compram aqueles formatinhos de panqueca. Sim. De animação, né? Bonequinhos e tudo de mais. Mickey. E aí faz, e é bem legal para as crianças também. Legal. Ela já tá dando uma inchadinha. Ó, e aqui ela já tá pronta. Ela já tá bem soltinha e a gente vai virar ela. E ela fica bem inchadinha mesmo, como a Larissa falou. Fica bem inchadinha. Olha Até vou ali. chegar pertinho aqui pra vocês darem uma olhadinha. Tá vendo? Ela fica bem grossinha. Que legal, né? E vamos pras próximas. Essa aqui eu vou tentar deixar um pouquinho mais fina pra ver se ela dá uma espalhada melhor. Eu tô achando que ela tá grossa. Que coisa, depois eu coloco um pouquinho mais de leite. De leite. Se vocês perceberem que ela tá mais grossa, como a Larissa tá falando aqui, coloca um pouquinho mais de leite, dá uma misturadinha, porque às vezes o fermento, né, dá essa... Como a gente fez e esperou também, né, que a gente conversou e tudo mais, pode... Mas ela já espalhou mais, né? Já espalhei mais agora pra ela não ficar tão grossinha assim. E é bem rapidinho, tá, gente? Enquanto tu vai fazendo as próximas, eu quero te falar, né? O tema dessa série, né, em especial aqui dessa entrevista, não era o plano, mas era o propósito, né? Em que momento que tu percebeu que, embora não fosse o teu plano, era o propósito de Deus pra tua vida? A partir do momento que eu vi que tinha uma vida ali nos meus braços que dependia de mim, então eu vi, não, se Deus me deu essa oportunidade de ser a mãe dele, de criar ele, é porque ele tem um plano e um futuro pra minha vida e pra vida dele, Sim. né? Então acho que foi a partir daquele momento que eu peguei ele no colo que tudo começou a fazer sentido. Sim. Eu costumo dizer pra todo mundo, assim, né, que sonha em ser mãe ou está grávida. A gente acha que ama os nossos filhos quando estão na barriga, né? É todo aquele amor, talvez você está gestante agora e vai falar assim, que absurdo, eu já amo meu filho. E sim, você ama o seu filho. Mas quando nasce, gente, é algo assim, ó, sobrenatural. Não dá pra explicar, né? Quando tu olha pro teu filho assim, tu pensa assim, uau, ele veio de mim, sabe? Eu carreguei por 9 meses essa criança no meu ventre. E agora, né? Eu pensei isso, né? E agora, Deus? Qual é o próximo passo? Porque já nasceu e agora eu preciso realmente corresponder a esse chamado, né? Porque nós entendemos que ser mãe, né? Maternar é um propósito de Deus. E nós sabemos que por mais difícil que seja entender isso, os filhos não são nossos, né? O Senhor nos dá eles com o propósito de guiar eles para o propósito deles, né? Para que eles possam viver o propósito do Senhor. Mas eles não são nossos de fato, né? Eles são do Senhor e Ele confia. Então pense assim, ó, Deus entregando algo muito valioso nas nossas mãos.
Então existe um temor muito grande em maternar. Não é também romantizar a maternidade, porque nós sabemos que não é assim na prática, né? Ouvimos muitas pessoas falando de maternidade, aquela coisa toda. A gente sabe que na prática a gente tem vários desafios e percalços, né, no meio do caminho. Sim. Que nos forjam na maternidade. E eu acredito, Larissa, que os desafios eles vão aumentando de nível, né? Por mais que a gente já domina a maternidade, né? Eu sou mãe, eu já entendo isso a partir do momento que ele nasce. Mas acredito que cada fase do nosso filho é um desafio para nós como mães. Sim. Né? Cada fase eles nos surpreende com uma coisa diferente, com uma palavrinha nova, com uma atitude diferente, até porque eles também estão aprendendo a ter sentimentos, a saber como lidar, né? Eles estão entendendo que eles e nós como mães não somos a mesma pessoa, somos pessoas diferentes, então cada fase da vida deles é um desafio novo, não só pra gente, mas pra eles também. Sim. E entender que eles também estão passando por um momento de desafios, né? Que às vezes a gente acaba cobrando muito deles e até mesmo não entendendo os sentimentos deles e agindo com grosseria ou até mesmo chegando até a bater na criança, porque a gente não entende os sentimentos dela, a gente está entendendo que a criança está fazendo birra. Sim. E a criança está querendo chamar atenção, mas às vezes está passando por uma coisa que a gente não consegue entender, né? Para eles é um desafio, mas pra gente também. Sim. E por mais difícil que foi, né, ser mãe aos 15, hoje com 25 tu já tem um filho de 10 anos, né? Então, uau, é super jovem e podendo aproveitar essa fase com o filho, né? Tendo mais energia, por mais que a vida é corrida, a gente tá só o pó, mesmo sendo jovem, né? Sim. Gente, uma coisa bem interessante que a Larissa falou pra vocês, ela colocou um fio só de azeite e ela não colocou mais. Eu tô aqui do ladinho. Sim. E assim, ó, não tá grudando nada. Quando ela tirar isso daqui, a gente vai mostrar pra vocês a frigideira limpinha, limpinha, limpinha. Tenho mais alguma pergunta aqui pra fazer pra ti. Olha, como que é pra ti olhar pro teu filho e ver tudo que vocês viveram até hoje? Gratificante. Gratificante ver que eu tô moldando uma criança que tem um coração maravilhoso, uma criança que luta pelos desejos dele. Hoje ele tá na escolinha de futebol, então ele ama futebol, hoje ele teve um torneio e a gente fica toda orgulhosa de ver a pessoinha que ele está se tornando, a pessoinha que ele está se formando. Acho que a palavra é gratidão a Deus por ter me dado forças até aqui, por ter me guiado, né, por todo esse percurso e que ainda tem muitos mais desafios, porque a maternidade acho que é isso, né? Sim. A gente, cada fase uma coisinha diferente. Sim. Mas a palavra acho que é gratidão. Sim. Gente, olha só como tá a frigideira limpíssima, tá? Meu Deus. E é super rápido, gente. Super rápido. A gente tá aqui fazendo um pouquinho mais devagar, pausando, mas, meu Deus, é muito rápido, tá? E essa receita dá várias panquecas, vocês estão vendo, né? Um ovo apenas. E tá dando bastante panquequinhas aí, então a criançada vai amar. Não só as crianças, né? Os adultos. Larissa, tu falou que vai fazer ali a cobertura de chocolate, né? Mas a gente consegue colocar, por exemplo, adicionar uma frutinha? Consegue. Legal. Dá pra fazer uma cobertura até de caramelo. Fica também delicioso. Ou até comprar aqueles prontos mesmo, colocar um mel. O mel também fica super gostoso. Dá pra ir moldando do jeito que você achar melhor, do jeito que preferir. Tem gente que coloca morango, coloca uvinha, que coloca frutinha junto ali, que também fica muito gostoso. Show, muito bom. Qual seria a mensagem hoje que você deixaria para outras meninas ou mulheres, né, que estão enfrentando o mesmo que você, né? Porque a gente sabe que você não foi a primeira, né, e não vai ser a última. O nosso pai sempre falava isso, assim. Você não foi a primeira que engravidou aos 15 e você não vai ser a última. Infelizmente, né, nós sabemos que é muito cedo, né? Por mais que nós estamos aqui falando de uma mulher que venceu, ela sofreu para vencer, né? Esse sofrimento poderia ter sido diferente, né? Mas nós entendemos que, como o tema diz, não foi o plano, mas foi o propósito de Deus para a vida dela. O Senhor pegou algo difícil e transformou em um milagre e testemunho, por isso está sendo contado aqui para vocês. Mas nós sabemos que nos dias atuais tem acontecido muito isso, né?
meninas de 15 anos, até menos, engravidando. Então, qual seria a mensagem que você deixaria para elas? Primeiramente, para as meninas que têm essa idade e não são mães, qual seria o teu conselho para elas, diante de tudo aquilo que tu viveu? E se porventura tiver alguém que está passando pela mesma situação, qual seria a palavra hoje para essa jovem? Eu acho que para quem tem a idade que eu tinha na época, 15, 14 anos, eu acho que todo cuidado é pouco. A minha mãe, ela sempre nos apoiou muito, mas acho que nessa parte de levar num ginecologista, de fazer um acompanhamento, eu acho que é super importante ter esse contato com a mãe. Porque a gente sabe que uma hora ou outra vai acontecer. Então, ir no ginecologista, se cuidar, para tentar evitar uma gravidez inesperada, né? Então, acho que são esses cuidados. E se você engravidou com 15 anos, como eu engravidei, eu acho que o principal é ficar próximo da tua família, se apegar muito a Deus, porque Ele é o que vai te dar forças para continuar. Quando ninguém estiver do teu lado, quem vai estar do teu lado é Deus. Continuar os teus estudos. Eu me sinto muito privilegiada de ter continuado meus estudos, porque eu tinha uma família que me apoiava muito. Mas se você não tem uma família que te apoie, se apoie na sua melhor amiga, se apoie na pessoa que é mais próxima de você. Porque somente com a ajuda de outras pessoas que você vai conseguir. Não queira fazer com as suas próprias forças. Não queira puxar a responsabilidade só pra você, porque sozinhos a gente não consegue fazer muita coisa. A gente se vira, faz como dá, mas pedir ajuda, sabe? Porque a gente precisa desse apoio das pessoas ao nosso redor. Então, acho que são esses os conselhos, assim, né? Buscar muito a Deus, acho que é o principal. Se apegar às pessoas que te amam, que estão do teu lado pra te apoiar. E continuar os teus estudos, porque não é porque você teve um filho que a tua vida vai parar, que teu futuro vai acabar. Eu costumo dizer, né? Eu não fui mãe aos 15, mas fui aos 17, também cedo, né? Precoce. E naquele tempo, eu queria viver as minhas próprias experiências, né? E o que eu costumo dizer ouça os seus pais. Eu sei que é chato, eu sei que já se tornou até uma frase clichê, né? Escute os mais velhos, ouça os mais velhos. Mas a gente só vai entender isso, muitas das vezes, passando pela dor. Porque se nós tivéssemos ouvido os nossos pais, com certeza teria sido diferente. E eu não digo diferente a nossa vida, mas nós teríamos sido poupadas de dor, né? E de exposições antes do tempo. Porque nós somos expostas a situações e acontecimentos, né? Antes do tempo. Nós não tínhamos, na verdade, uma menina de 15 anos, nem estrutura física nós temos para poder gerar, né? Então, o meu conselho para você, adolescente, busque no Senhor, sabe? Não queira viver coisas antes do tempo. Eu lembro que eu queria ser mulher antes do tempo, eu queria me vestir como mulher antes do tempo e perdi essa fase, sabe? Essa inocência muito cedo. Então, se nós podemos te deixar um conselho de pessoas que viveram, né, isso, guarde o seu coração, guarde o seu corpo, né? O seu corpo, ele é algo muito especial, que você precisa deixar ser tocado por alguém que realmente vai estar contigo. Graças a Deus, né, a Larissa, por mais que foi mãe cedo, ela teve o apoio do pai, né, da criança e tudo mais, mas a gente sabe que não é assim sempre. Né? Por mais que não foi fácil, né? Tudo que enfrentaram também na época, né? No relacionamento e tudo mais, que não vem ao caso, mas tinha alguém ali que assumiu o papel, né? Então a gente sabe que não é sempre assim. Então guarde seu coração, guarde o seu corpo, guarde a sua mente, ouça os seus pais, queira ser aquela menina que acompanha os pais, porque eu lembro que os meus pais queriam sair, eu queria namorar, eu queria ficar, não queria sair com eles. E hoje, né, nós temos participado disso, né? Na semana passada tava as 3 filhas dentro do carro com o pai e com a mãe, porque a gente queria ir para onde eles estavam indo. Então, não pule fases, não pule processos e não adiante o processo na sua vida, porque no momento errado a dor vem. Ela venceu, mas como eu disse, para vencer não foi fácil, poderia ter sido diferente. Ela teve luta, ela teve apoio, né? E ela também teve ousadia no coração dela. Ela poderia ter pego aquela situação, né, e se feito de vítima, muitas das vezes, ou ter terceirizado a criação do seu filho. Eu digo pra você, se você foi mãe cedo ou está sendo mãe cedo, não
jogue para alguém a responsabilidade. Se você foi responsável para fazer, né? Sim. Seja responsável para ir até o fim. Como a Larissa falou, não sozinha, não se sinta autossuficiente, eu consigo, eu posso. Mas que você possa se apoiar em pessoas que, de fato, vão te elevar, né? Que vão dizer para você, olha, se você precisar parar o estudo, como a Larissa falou, né? Você não tem uma rede de apoio. O primeiro ano eu não vou conseguir, né, estudar. Volte a estudar assim que você conseguir. Porque, com certeza, você vai poder trazer uma nova história para os seus filhos. Né? E eles vão ouvir o teu testemunho e vão pensar, minha mãe passou por isso para que eu estivesse aqui. Então eu vou fazer diferente. Então que você possa ouvir essa história e fazer diferente. Agora a gente vai fazer rapidinho a nossa cobertura. Deixa eu só mostrar pra vocês quantas panquecas renderam, tá? Deu bastante panqueca. Até depois é legal a gente fazer a cobertura e jogar por cima, assim, sabe? Ou então montar até pratinhos com 3 panquequinhas e joga a cobertura por cima. Fica uma delícia. A gente vai montar a cobertura agora e aí a gente já vai mostrar. E a gente vai jogar por cima, tá? Quantas que deram? Vamos ver. Com um ovo, gente. 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. 10 panquecas, gente. Com um ovo. O ovo tá caro. Então, assim, é uma receita que rende, entendeu? Econômica, porque mãe gosta disso também. A cobertura de fazer aqui mesmo, Vamos né? Vamos fazer aqui, Tá, então eu vou deixar. Agora nós vamos fazer, então, a cobertura, gente. A gente vai colocar aqui no fogo 1 xícara de leite. Esse leite aqui é semi-desnatado, mas ele pode ser leite integral normal, tá? Vamos colocar mais 1 xícara de leite. Só que meu leite acabou na caixinha. Vamos lá. Vai fazer 2 xícaras? 2 xícaras de leite. Tá. Então a gente vai fazer 2 xícaras de leite, tá? Pra essa quantidade ali de panqueca. Claro que fica livre pra você, né? Se você quer fazer menos também, fique à vontade. É porque essa calda, a gente vai colocar o leite, mas ele vai dar uma sugada. Então ele vai diminuir um pouquinho a quantidade. Então a gente coloca um pouco mais, porque ele vai dar uma engrossada. Ah, tá. Ele vai ficar mais grossinho. Isso. Quase um brigadeiro, assim, de colher. Isso. Muito bom. Agora a gente vai colocar 4 colheres desse Nescau ou achocolatado, tá? Como vocês acharem melhor. Pode ser usado também chocolate em pó. Também. 4 colheres. 4. Agora a gente vai dar uma mexidinha. Vamos acrescentar 1 colher de margarina. Depois que você coloca a margarina, você vai mexer e deixar ele ferver, né? Isso. Tá. A gente vai deixar ferver, engrossar aqui, né? Não precisa ficar mexendo direto. Não. Como é que é? Depois que ferver... Depois que ferver, você vai mexendo de pouquinho em pouquinho, assim. Tá. Quando ele começar a borbulhar bem, aí você mexe com mais frequência pra não grudar no fundo da panela. Mas agora, quando tá bem líquido, não precisa estar mexendo constantemente, tem que deixar a margarina dar uma derretida ali. E aí ele vai começar a engrossar. Tá. E a gente volta com o resultado pra vocês. Voltamos agora com o resultado dessa cobertura. A gente vai fazer um teste no pires, só pra ver a grossura dele quando ele esfriar. Então ele tá bem grossinho. Não sei se tá dando pra ver ele no... Deixa eu mostrar. Ó, ele já não tá bem líquido, ó. Não tá escorrendo tanto, entendeu? É essa consistência aqui. E agora já tá no ponto da gente colocar na nossa panqueca. Então, esperar o momento. Aqui está. Como ela falou, vocês podem ir colocando por camadinha ou podem... Simplesmente jogar assim, ó. Gente, que delícia. Meu Deus. Olha isso, gente. A criançada vai pirar. Dá pra até colocar uns confetezinhos, né? Dá pra Umas enfeitar bolinhas bastante. de chocolate. Tem muita cobertura. Delícia. Fica bom, né?
Olha isso, gente. Agora é só cortar, dar uma molhadinha no chocolate ali, se deliciar. Bem Glória a gostoso. Deus. Muito bom, né, gente? Então agora, né, quero agradecer, deixa eu mudar um lado aqui. Quero agradecer por você ter aceitado esse convite muito especial. Nada. Eu orei muito ao Senhor para que Ele trouxesse as mulheres certas para esse propósito. Por mais que não é o primeiro vídeo postado, mas é o primeiro vídeo gravado, gente. Então, assim, é um processo, né? Então, muito obrigada, que Deus continue te usando. Amém. Para ser realmente uma mãe segundo o coração de Deus. Eu sempre falo que você é uma referência, né? Porque em nenhum momento eu te vi cair, por mais difícil que foi. E não é sobre mostrar ser uma super mãe, super poderosa e a melhor. Mas mesmo diante das tuas dificuldades, eu sempre vi que existia um amor de mãe realmente pelo teu filho e que fez com que você chegasse até aqui. Eu creio que o Senhor vai fazer muito mais. Eu creio que através da tua vida, né, vidas serão alcançadas, mulheres serão restauradas. Confesso que quando eu fiz o convite, eu já estava esperando um não, né, porque eu sei como é desafiador para ti falar disso, né, mas eu acredito que esse foi o tempo que Deus separou, porque existe uma cura sendo liberada, né, uma cura quando nós testemunhamos, nós vamos recebendo cura e nós vamos falando, uau, olha só tudo que eu passei, né, porque no decorrer do dia, da correria e tudo mais, a gente acaba só vivendo, né? Vivendo com intensidade, mas só vivendo. E quando a gente para falar da nossa história, a gente pensa, uau, sou forte, cara. É verdade. Eu consegui, né? E nós conseguimos porque somos dependentes do Senhor. Sim. E que Deus continue te usando. Amém. Que Ele te entregue mais filhos. Amém. Numa nova estação, né? No novo tempo, numa Sim, nova maturidade, sim. uma nova mente. Mas que você realmente continue sendo essa mãe que ama o seu filho e que vive por ele, que se doa por ele, mesmo diante das tuas dificuldades e das tuas imperfeições, né? Entenda que você está correspondendo a um chamado lindo do Pai. Eu sou muito grata por você ter aceitado esse propósito. Mulheres, muito obrigada também por nos acompanhar. Que vocês possam interagir conosco, contar suas experiências, né, nos comentários. E já fiquem ligadas porque logo, logo vem muito mais. Amém? Obrigada, Deus abençoe. Amém. Te amo. Também te amo. E esse foi mais um episódio da nossa série Entre Panelas e Palavras. Quer falar alguma coisa? Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Dá uma namorada. Agora eu vou experimentar. Muito bom, gente. Meu Deus. Ó, esse vídeo aqui eu vou postar no Instagram sem falar o que é. Só fiquem aí, ó. E não é enjoativo, né? Meu Deus.